matemática e vamos dar base aos nossos vídeos. Na aula de hoje, a gente vai ver as atividades 3 e 4 do caderno de vocês. O vídeo de hoje, ele vai contemplar os conteúdos de divisores de um número natural, divisibilidade, propriedades e máximo divisor comum, MDC, resolução de problemas envolvendo MDC. Então vamos lá. Antes disso, vocês já separaram o rascunho, o caderno de vocês, o material, lápis, borracha. É sempre bom, quando vocês estiverem assistindo os vídeos, que vocês façam anotações, coloquem dúvidas, até mesmo para depois vocês perguntarem aos professores de vocês, ou se precisar retornar ao vídeo, ou se precisar pausar. Enfim, vamos dar continuidade. Então, divisores de um número natural. Dizemos que um número é divisor de outro quando a divisão for exata, ou seja, quando o resto for igual a zero. Nas divisões onde o resto for diferente de zero, dizemos que a divisão é inexata. Bom, vamos ver um exemplo? Então, vamos observar os divisores de 8. Então, eu tenho 8 dividido para 1, que dá 8, resto 0. Então, essa divisão, ela deu exata, ou seja, o 1 é divisor de 8. Bom, o 2, 8 dividido para 2 deu 4, resto 0. Então, o 2 também é divisor de 8. Agora, o 3, 8 dividido para 3 deu resto 2, ou seja, essa divisão não é exata. Logo, o 3 não é divisor de 8. 8 dividido para 4. 8 dividido para 4 dá resto 0, ou seja, divisão exata, ou seja, 4 é divisor de 8. 8 dividido para 5. 8 dividido para 5 deu resto 3, ou seja, esse 5 não é divisor de 8. 8 dividido para 6 deu resto 2, divisão não exata, ou seja, 6 não é divisor de 8. A mesma coisa ocorre com 7, porque deixa resto 1. E, finalmente, 8 dividido para 8 dá 1, resto 0, divisão exata. Então, a gente observa que esses númerozinhos circulados, eles são os divisores de 8. No caso, 1, 2, 4, 8. E aí, a gente pode indicar os divisores de 8 da seguinte forma. Esse Dzão, entre parênteses, né, o 8, e os divisores de 8, no caso, 1, 2, 4 e 8. Então, agora vamos ver critérios de divisibilidade. Bom, esses critérios ajudam a gente a saber sobre quando um número é divisível por outro. Então, vamos ver, por exemplo, divisibilidade por 2. Um número, ele vai ser divisível por 2 se ele for par. Ou seja, se ele terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, observa o exemplo. O número 5.638, ele é divisível por 2. Esse número, ele termina em 8. 8 é par. Então, ele é divisível por 2. Agora, qual é o critério de divisibilidade por 3? Um número, ele vai ser divisível por 3 se a soma de seus algarismos for divisível por 3. Olha só o exemplo. 363. Se eu somar 3 mais 6 mais 3 é igual a 12. E 12 é divisível por 3. Então, a gente soma os algarismos e vê se esses algarismos é ou não divisível, né, por 3. Bom, divisibilidade por 4. Um número é divisível por 4 se o número formado pelos seus dois últimos algarismos for divisível por 4. Então, olha só o exemplo. 4.316 é divisível por 4. Por quê? Porque o número 16 é divisível por 4. Né? 16 dividido para 4 dá 4, resto 0. Divisão exata. Então, 16 é divisível por 4. Agora, o critério de divisibilidade por 5. Um número ele vai ser divisível por 5 se o seu último algarismo for 0 ou 5. Exemplos:
O 95 é divisível por 5, porque ele termina em 5. Da mesma forma, 70 é divisível por 5, porque ele termina com 0. Então, divisibilidade por 6. O número ele é divisível por 6 se for par e se a soma de seus algarismos for divisível por 3. Então, por exemplo, 750 é divisível por 6. Por quê? O 750 é par e a soma dos seus algarismos, que é 7 mais 5 igual a 12, é um número divisível por 3. Então, a gente tem que analisar essas duas condições para poder o número ser divisível por 6. Por 8. Um número é divisível por 8 se o número formado pelos seus 3 últimos algarismos for divisível por 8. Então, por exemplo, o número 45.128 é divisível por 8, porque se eu pegar 128 e dividir por 8, isso dá igual a 16. Agora, por 9. Um número é divisível por 9 se a soma de seus algarismos for divisível por 9. Então, olha lá o exemplo, 198. Se eu faço 1 mais 9 mais 8, isso é igual a 18. E 18 é divisível por 9, né? Se eu pegar 18 e dividir para 9, dá 2, resta 0, divisão exata. Bom, divisibilidade por 10. Um número é divisível por 10 quando terminar com o algarismo 0. Divisibilidade por 100. Um número é divisível por 100 quando terminar com os algarismos 0, 0. Divisibilidade por 1000. Um número é divisível por 1000 quando terminar com os algarismos 0, 0, 0. Bem, depois disso, a gente vai ver agora algumas propriedades dos divisores. Então, quem são essas propriedades? Propriedade 1. Todo número diferente de 0 é divisor dele mesmo. Então, por exemplo, o 5, ele é divisor dele mesmo. O 6 é divisor dele mesmo. Propriedade 2. O 1 é divisor de todos os números. Propriedade 3. Se um número for divisor de outros dois, então ele será divisor da sua soma e da sua subtração. Vamos ver um exemplo? Olha, observe os divisores dos números 3, 9 e 15. A gente tem aqui o 3, ele é divisor de 9 e 3 também é divisor de 15. Logo, o 3 vai ser divisor de 9 mais 15, que é 24, como também de 15 menos 9, que é 6. Propriedade 4. Se um número é divisor de outro e este outro de um terceiro, o primeiro é divisor do terceiro, né? A gente pode ver isso de uma forma transitiva, né? Vamos ver um exemplo aqui para ficar mais clara essa propriedade. Observe os divisores dos números 2, 4, 12 e veja que 2 é divisor de 4 e o 4 é divisor de 12. Então, a transitividade quer dizer que 2 é divisor de 12. Observe também que todos os divisores de 4 também são divisores de 12. Propriedade 5. Essa daí é uma propriedade bem importante. Ó. O maior divisor comum entre dois números será o MDC entre eles. Então, olha só, vamos observar. Os divisores de 6. 1, 2, 3, 6. Os divisores de 15. 1, 3, 5 e 15. Agora vamos observar os comuns, né? Os divisores que aparecem tanto em 6 quanto em 15. Ó, é o 1 e o 3. Então, a propriedade 5 fala que o maior divisor comum entre dois números será o MDC. Então, quem é aqui o maior divisor comum entre 6 e 15? O 3. Porque o 1, lembra, vai ser divisor, né, de todos os números. Então, é o maior divisor depois de 1. Então, é 3. Agora, observe o seguinte. A gente pode fazer assim, né, porque aqui os números são pequenos, né? Mas quando isso aumenta, a gente vai precisar de achar um modo de fazer isso de maneira mais dinâmica, né?
Então, para calcular o MDC, vamos utilizar o método da fatoração, ou seja, decompor os números em fatores primos, só que dessa vez o MDC é o produto dos fatores que dividem simultaneamente os números fatorados. Então, vamos ver o exemplo. Vamos calcular o MDC, ou seja, o máximo divisor comum entre 40 e 36. Então, a gente tem lá 40 e 36. Então, a gente vai começar pelo 2. O 2 divide o 40? Sim. O 2 divide 40 e 36. Porque 40 e 36 são números pares. 40 dividido para 2, 20. 36 dividido para 2, 18. Novamente, a gente pode pensar no 2. O 2 vai dividir tanto o 20 quanto o 18. 20 dividido para 2, 10. 18 dividido para 2, 9. Novamente, a gente pode pensar no 2. Só que agora o 2, ele só vai dividir quem? O 10. Então, 10 dividido para 2, 5. E o 9, o 2 não vai dividir. Então, vou repetir. Agora, quem seria o próximo número primo? O 2 não pode, porque 5 e 9 são ímpares. O 3 dá também. O 9, né? Dá para dividir para 3. Então, 3 dividiu apenas o 9. Então, o 5 a gente vai repetir. E 9 dividido para 3, 3. Novamente, a gente pode pensar no 3. Só que o 3 só vai dividir apenas o 3. Então, vou repetir o 5 e vou fazer 3 dividido para 3, 1. Que aí, quem vai dar? O 5, né? Porque o 5 vai dividir para 5. Então, 5 dividido para 5, 1. E o 1, né, que a gente já está aqui, repete. Então, no final aqui já ficou o 1 e o 1, então, acabou. Agora, preste atenção. Quem vai ser o MDC? O MDC vai ser composto pelos números primos que dividiram simultaneamente dois números. Então, no caso ali, ó, eu só tenho aqueles números 2 ali circulados, que são os únicos que foram, né, que conseguiu dividir tanto o 40 como o 36 e depois o 20, né, e o 18 ao mesmo tempo. Então, o MDC entre 40 e 36 vai ser igual a 4. Agora, a gente vai fazer mais um exemplo do 532 com 456. De novo, o 2, né, vai dividir simultaneamente o 532 e o 456, porque eles são números pares. Aí, dividido, 532 dividido para 2, 266. 456 dividido para 2, 228. Novamente, o 2 vai dividir ambos. Então, eu vou ter 133 e 114 como resultado dessa divisão. Aí, eu vou poder fazer de novo pelo 2, mas aí esse 2 agora só vai dividir o 114. O 133 não vai ser, porque é ímpar. Repito o 133 e faço 114 dividido para 2, que vai dar 57. O 2 agora não vai poder, porque 133 é ímpar e 57 é ímpar. Então, quem vai poder ser? O 3. Mas o 3 só vai dividir quem? 57. Então, repito 133, 57 dividido para 3, 19. E aí, eu só vou conseguir pelo próprio número 19, porque o 19, ele é um número primo. Então, o 19, ele vai dividir tanto 133 como o próprio 19. Então, 133 dividido por 19, 7. 19 dividido por 19, 1. Agora, eu vou poder quem? 7. O 7 vai dividir apenas o 7, que vai dar 1. Então, ó, quem é o MDC? Quem vai ser o MDC? 2 vezes 2 vezes 19, porque foram únicos números primos que dividiu simultaneamente ambos os números, tá? Então, no caso aí, o MDC vai ser 76. Então, vamos ver problemas envolvendo MDC, e aí a gente vai ver algumas ideias por detrás desses problemas. Então, as ideias por detrás dos problemas que envolvem cálculos
utilizando o MDC são as ideias de divisão, repartir em partes iguais e maior tamanho possível. Vamos ver um exemplo de problema que envolve o cálculo do MDC. Então, exemplo 1 de questão resolvida. Então, vamos lá. Ana está concluindo um projeto de arte. Ela tem 2 pedaços de cartolina. O primeiro pedaço tem 66 centímetros de largura e o segundo tem 44 centímetros de largura. Ana quer cortar o papel em tiras com larguras iguais e quer que estas tiras tenham a maior largura possível. Com qual largura Ana deve cortar cada tira? Então, qual é a ideia que está por trás desse problema que induz a gente a calcular o MDC? É a ideia de maior tamanho possível. Então, vamos dar continuidade. Para a gente resolver esse problema, a gente vai precisar calcular o MDC entre os números 44 e 66. Então, vamos lá. 44 e 66. O primeiro número primo que vai dividir o 44 e o 66 vai ser o 2. Então, o 2 dividiu tanto o 44 como o 66. 44 dividido para 2, 22. 66 dividido para 2, 33. A gente pode pensar no 2 novamente, mas dessa vez ele só vai dividir o 22. 22 dividido para 2, 11. E o 33, que é um número ímpar, não é divisível por 2, ele vai se repetir. Depois disso, a gente tem o número primo 11. O 11 ele vai dividir tanto o 11 como o 33. 11 dividido para 11, 1. 33 dividido para 11, 3. Agora a gente vai pensar no 3, né? O 3 dividiu apenas o 3 e aí vai dar 1, 1. Pronto. Agora, quem são os números primos que dividiram os números simultaneamente? Os números primos que estão circulados, 2 e 11. Então, o MDC entre 44 e 66 vai ser igual a 11 vezes 2, que vai dar 22. Então, a resposta é: Ana deve cortar cada tira com 22 centímetros de largura. Agora, a gente vai a mais um exemplo que é bem parecido com o caderno de vocês, caderno de atividade de vocês. Então, circule os números que são divisíveis por 6 e por 9 ao mesmo tempo. Então, vamos lá. 105. Lembra que para ser divisível por 6 tem que ser par. Então, 105 é divisível por 6? Não, porque ele já é 105, termina em 5, é ímpar, então já não pode. A mesma coisa 127, não é divisível por 6, porque para ser divisível por 6, lembra, tem que ser um número par. 127 não é. Agora, 252 é divisível para 6? Vamos lá. Ele é par, termina em 2. Vamos ver se a soma deles, de 2 mais 5 mais 2, é um número divisível por 3. 2 mais 5, 7. 7 mais 2, 9. Opa, 9 é divisível por 3. E 9 também, e agora tem que ver se também é por 9. Como a soma dos algarismos 2 mais 5 mais 2 é igual a 9, e 9 também é divisível por 9, opa, então 252 é divisível por 6. 27 não é, porque para ser divisível por 6 tem que ser número par, e 27 termina em 7, é ímpar. Agora 612, vamos ver se 612 obedece os critérios de ser divisível por 6. Olha, ele é par, e se eu somar 6 mais 1, 7, mais 2, 9. 9 é divisível por 3. Então, como ele é par e é divisível por 3, ele é divisível por 6. Agora, vamos ver se ele é divisível por 9. 6 mais 1, 7. 7 mais 2, 9. Opa, a soma deu 9, 9 é divisível por 9. Então, 612 vai ser divisível por 6 e 9 ao mesmo tempo. Bom, agora vocês vão ler com atenção as atividades 3 e 4 do caderno 1 e tentar resolver os exercícios. Bons estudos, anotem tudo que vocês tenham dúvidas para tirar com os professores de vocês.
Se precisar voltar o vídeo, pausar novamente, leia com atenção, depois assiste o vídeo de novo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Bons estudos!